Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, junho de 1858, número 6, parte D. Confissões de Luís XI, extraídas da vida de Luís XI, ditada por ele mesmo à senhorita Hermance de Faux. Envenenamento do Duque de Guienne. Ocupei-me depois da Guienne. Odette de Die, senhor de Lescun, que se tinha intrigado comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade maravilhosa. Era com muito esforço que alimentava o ardor belicoso de meu irmão, o Duque de Guienne. Tinha de combater um adversário temível no espírito de meu irmão, a senhora Turan, amante de Carlos, Duque de Guienne. Essa mulher não procurava senão tirar partido do poder que exercia sobre o jovem duque, a fim de o desviar da guerra, pois não ignorava que a guerra tinha por fim o casamento do seu amante. Seus inimigos secretos tinham afetado em sua presença louvar a beleza e as brilhantes qualidades da noiva. Foi isso suficiente para persuadir de que sua desgraça seria certa se aquela princesa desposasse o Duque de Guienne. Certa da paixão de meu irmão, recorreu às lágrimas, às preces e a todas as extravagâncias de uma mulher perdida em semelhante situação. Homem fraco, Carlos cedeu e preveniu ao Duque da Bretanha e aos interessados, os quais, alarmados, mandaram representações a meu irmão. Estas, porém, não surtiram senão o efeito de o mergulhar novamente em suas irresoluções. Entretanto, a favorita conseguiu, não sem dificuldade, dissuadi-lo da nova guerra e do casamento. Desde então, a morte da favorita foi decidida por todos os príncipes. Com receio de que meu irmão viesse atribuí-la a Lescun, cuja antipatia pela senhora Turan lhe era considerada, decidiram conquistar a Jean Far de Versoix, monge beneditino, confessor de meu irmão, e abade de Saint-Jean-de-Gely. Era um dos maiores entusiastas da senhora Turan, e ninguém ignorava o ódio que votava a Lescun, cuja influência política invejava. Não era possível que jamais meu irmão lhe atribuísse a morte da amante, pois aquele sacerdote era um dos favoritos que maior confiança lhe mereciam. Desde que apenas a sede de grandeza o ligava à favorita, deixou-se facilmente corromper. Há muito que eu havia tentado seduzir o abade, sempre, porém, repelira minhas ofertas. Entretanto, deixava-me a esperança de atingir o meu objetivo. Compreendeu facilmente a posição em que se manteria prestando os príncipes a serviço que lhe pediam. Sabia que não lhes era difícil embaraçar-se de um cúmplice. Por outro lado, conhecia a inconstância de meu irmão e temia tornar-se sua vítima. Para conciliar segurança e interesse, resolveu sacrificar seu jovem senhor. Tomando tal partido, tinha tantas chances de êxito quantas de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem Duque de Guienne deveria ser o resultado do desprezo ou de um incidente imprevisto. Mesmo quando imputada ao Duque da Bretanha e seus comparsas, a morte da favorita teria passado despercebida, por assim dizer, pois que ninguém teria descoberto os motivos que lhe emprestavam uma importância real do ponto de vista político. Admitindo que pudessem ser acusados pela morte de meu irmão, achar-se-iam eles expostos aos maiores perigos, porque teria sido meu dever castigá-los rigorosamente. Sabiam que não era a boa vontade que me faltava e que, no caso, o povo poderia voltar-se contra eles.
Então, o próprio Duque de Borgonha, alheio ao que se tramava em Guienne, teria sido forçado a aliar-se a mim, sob a pena de ver acusado de cumplicidade. Mesmo nesta última hipótese, tudo teria saído a meu favor. Eu poderia fazer que Carlos, o temerário, fosse declarado criminoso de lesa majestade e levar o parlamento e condená-lo à morte pelo assassinato de meu irmão. Tais condenações, pronunciadas por aquele alto tribunal, tinham sempre grandes resultados, sobretudo quando eram de uma incontestável legitimidade. Vê-se facilmente que interesse tinham os príncipes em manejar o abade. Por outro lado, nada mais fácil do que desfazer-se dele em segredo. Mas comigo, o abade de Saint-Jean tinha maiores chances de impunidade. O serviço que prestava era-me da maior importância, sobretudo naquele momento. A liga formidável que se formava e da qual o Duque de Guienne era o centro, deveria perder-me infalivelmente. O único meio de destruí-lo seria a morte do meu irmão, o que representava a minha salvação. Ele aspirava o favor de Tristão, o eremita, pensando que por este meio elevar-se-ia acima deste, ou pelo menos partilharia minhas boas graças e minha confiança nele. Aliás, os príncipes tinham cometido a imprudência de lhe deixar em mãos provas incontestes de sua culpabilidade. Eram escritos vários. E como estes estavam redigidos em termos muito vagos, não era difícil substituir a pessoa de meu irmão pela de sua favorita, ali designada em subentendidos. Entregando-me esse documento, ele afastava de mim qualquer dúvida relativa à minha inocência. Por isso, subtraía-se o único perigo que corria ao lado dos príncipes, e provando que nenhum modo eu me achava envolvido no envenenamento, deixava de ser meu cúmplice e me eliminava qualquer interesse em mandar matá-lo. Restava provar que ele próprio não estava metido nisso. Era uma dificuldade menor. Para começar, estava seguro de minha proteção. Depois, os príncipes não tinham provas de sua culpabilidade, e ele poderia devolver-lhes as acusações a título de calúnias. Tudo bem ponderado, enviou-me o abade um emissário que fingiu ter vindo espontaneamente dizer-me que o abade de Saint-Jean estava descontente com meu irmão. Vi imediatamente todo o partido que poderia tirar de tal disposição e caí na armadilha preparada pelo astuto abade. Não suspeitando que aquele homem tivesse sido enviado por ele, despachei um dos meus espiões de confiança. Saint-Jean apresentou tão bem o seu papel que o emissário foi enganado. Baseado no relatório deste, escrevi ao abade a fim de o conquistar. Ele aparentou muitos escrúpulos, mas eu triunfei, embora com alguma dificuldade. Concordou em ficar encarregado do envenenamento de meu jovem irmão. Eu estava tão pervertido que não hesitei em cometer esse crime horrível. Henri de la Roche, escudeiro da repostaria do duque, ficou encarregado de preparar um pêssego que seria oferecido por ele próprio, abade, à senhora de Tourraine, enquanto merendava à mesa de meu irmão. A beleza desse fruto era notável. Ela chamou a atenção do príncipe e o partilhou com ele. Apenas tinham ambos comido. A favorita sentiu dores violentas nas entranhas e dentro em pouco expirou no meio de atrozes sofrimentos. Meu irmão experimentou os mesmos sintomas, mas com muito menor violência. Talvez pareça estranho que o abade se tivesse servido de tal meio para envenenar o seu jovem senhor. Na verdade, o menor incidente poderia transformar o seu plano.
era, entretanto, o único que a prudência poderia autorizar. Ele admitia a possibilidade de um fracasso. Trocada pela beleza do pêssego, era muito natural que a senhora de Touraine chamasse a atenção de seu amante e lhe oferecesse a metade. Ele não poderia deixar de aceitá-la e de comer um pouco, ao menos por consideração. Admitindo que comesse apenas um pedacinho, isso seria suficiente para provocar os primeiros sintomas necessários. Um envenenamento posterior poderia determinar a morte como consequência do primeiro. Os príncipes ficaram tomados de terror assim que souberam das consequências funestas do envenenamento da favorita. Não tiveram a menor suspeita da premeditação do abade. Pensaram apenas em dar todas as aparências de naturalidade à morte da jovem senhora e à doença do seu amante. Nenhum deles tomou a iniciativa de oferecer um contraveneno ao infeliz príncipe, com receio de se comprometer. Realmente, tal atitude daria a entender que o veneno era conhecido e, consequentemente, que alguém era cúmplice do crime. Graças à sua juventude e à força do seu temperamento, Carlos resistiu ao veneno por algum tempo. Seus sofrimentos físicos não fizeram outra coisa senão reconduzi-lo aos antigos projetos com mais ardor. Temendo que a doença diminuísse o zelo de seus oficiais, quis que estes renovassem o juramento de fidelidade. Como exigisse que se atirassem no seu serviço contra tudo e contra todos, mesmo contra mim. Alguns de entre eles, temerosos de sua morte, que parecia próxima, recusaram-se a fazê-lo e passaram para minha corte. Observação. No número anterior, vimos os detalhes interessantes dados por Luís XI relativamente à sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável sob o duplo ponto de vista da história e do fenômeno das manifestações. Aliás, só tínhamos dificuldades quanto à escolha. A vida desse rei, tal qual foi dita por ele próprio, é incontestavelmente a mais completa que possuímos e podemos dizer a mais imparcial. O estado de espírito de Luís XI lhe permite hoje apreciar as coisas em seu justo valor. Pelos 3 fragmentos escolhidos, pode-se ver como faz o próprio julgamento, explica sua política melhor que qualquer de seus historiadores, não se absolve de sua conduta. E em sua morte, tão triste e tão vulgar, para um monarca, algumas horas antes do Todo-Poderoso, vê um castigo antecipado. Como fenômeno de manifestações, esse trabalho oferece um interesse especial. Prova que as comunicações espíritas podem esclarecer-nos sobre a história, desde que nós saibamos colocar em condições favoráveis. Fazemos votos para que a publicação da vida de Luís XI, bem como a não menos interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, venham em breve colocar-se ao lado de Joana d'Arc. Henri Martin. Sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros ao simples enunciado de uma história escrita pelos espíritos. Como? Dizem eles. Como os seres do outro mundo podem vir controlar o nosso saber, controlar-nos a nós, sábios da terra? Ora isso é impossível. Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem mesmo faremos o menor esforço no sentido de vos tirar tão cara ilusão. No interesse de vossa glória futura, vos convidamos até a inscrever os vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, pois a nós tão somente coube julgar até onde vai o poder de Deus.
Isso para que a posteridade não vos possa esquecer. Ela verá se lhes deve dar lugar ao lado daqueles que pouco antes repeliam os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje elevam status. Eis aqui, contudo, um escritor cuja alta capacidade todos reconhecem e que também ele se arrisca a passar por um cabeça oca. Também ele arvora a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo extracorpóreo. Na História da França, de Henri Martin, tomo 6, página 143, lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. Existe na humanidade uma ordem excepcional de fatos morais e físicos que aparentemente derrogam às leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer artificial, quer espontâneo, com todos os admiráveis fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, da exaltação da alma, de percepções fora de todas as condições da vida habitual. Os fatos desta classe foram julgados sob pontos de vista opostos. Vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos, os fisiologistas admitem a realidade daqueles fenômenos que podem enquadrar na patologia e negam todo o resto, isto é, tudo aquilo que parece fora das leis constatadas da física. A seus olhos, a doença se converte em loucura, quando ao deslocamento da ação dos órgãos se juntam alucinações dos sentidos e visões de objetos que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista sustentou muito assustadoramente que Sócrates era um louco, porque julgava conversar com seu demônio. Os místicos não só afirmam seres reais os extraordinários fenômenos de percepções magnéticas, tendo sobre esta questão inúmeras provas e testemunhos fora do misticismo, como sustentam que as visões dos estáticos têm objetos reais. Certamente não vimos pelos olhos do corpo, mas pelos do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao invisível, por meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa de uma existência melhor, de onde decaímos e que devemos reconquistar. Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? A história não poderia determinar com precisão os limites, nem a extensão dos fenômenos, nem das faculdades estáticas e sonambúlicas. Mas constata que ocorrem por toda a parte que os homens sempre lhes deram crédito, que eles exerceram uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se manifestaram não apenas entre os contemplativos, mas nos gênios mais potentes e mais ativos, e na maioria dos grandes iniciados. Que por mais desarrazoados que sejam muitos estáticos, nada existe de comum entre as divagações da loucura e as visões de tantos outros, que as visões podem ser ligadas a certas leis, que os estáticos de todos os lugares e de todos os tempos têm aquilo que se poderia chamar uma linguagem comum, a linguagem dos símbolos, da qual a poesia não é mais que um derivado, linguagem que exprime, mais ou menos constantemente, as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Talvez seja temerário concluir algo em nome da filosofia. Entretanto, depois de haver reconhecido a importância moral desse fenômeno,
por mais obscura que nos seja a sua lei e a sua finalidade, depois de os haver distinguido em 2 graus, um inferior, que não passa de uma estranha extensão ou deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, e outro superior, que é uma prodigiosa exaltação das forças morais e intelectuais, o filósofo poderia, ao que nos parece, sustentar que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação feita por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações interiores dessa personalidade infinita que está em nós e que, por vezes, nos melhores e nos maiores, manifesta em relâmpagos forças latentes que ultrapassam, quase que sem medida, as faculdades de nossa atual condição. Numa palavra, em linguagem acadêmica, são para nós fatos de subjetividade. Mas na linguagem das antigas filosofias místicas e das mais adiantadas religiões, são revelações do Ferroer, mas deísta, do bom demônio, de Sócrates, do anjo da guarda, deste outro eu, que não passa do eu eterno em plena posse de si mesmo, planando sobre o eu mergulhado nas sombras desta vida. Figura do magnífico símbolo zoroastriano representado por toda parte em Persépolis e Nínive. O Ferroer alado ou o eu celeste planando sobre a pessoa terrena. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado, não ver em suas pretensas manifestações mais que a forma dada às intuições do estático pelas crenças do seu tempo e de seu meio, buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana não é absolutamente pôr em dúvida a intervenção divina nos grandes fenômenos e nas grandes existências. O autor e sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja de nosso ser, contingente à sua personalidade absoluta, não é um ser exterior, isto é, estranho a nós, e não é do exterior que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela o encontra e em toda a inspiração salutar, nossa liberdade que associa a sua providência. Aqui, como em tudo, é necessário prever o duplo perigo da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Uma não vê senão ilusões e impulsos puramente humanos. A outra recusa-se a admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde só se vê o dedo de Deus, como se os enviados de Deus cessassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os relâmpagos sublimes que lhes atravessam a alma nela depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentemente providências, inspirações, os erros que vêm dos homens se misturam à verdade que vem de Deus. O ser infalível a ninguém comunica a sua infabilidade. Julgamos que esta digressão não terá tida como supérflua. Deveríamos pronunciar-nos sobre o caráter e sobre a obra daquela das inspiradas que no mais alto grau do teu testemunho, das faculdades extraordinárias de que falamos acima, e que as aplicou às mais brilhantes missão dos tempos modernos. Era necessário procurar exprimir uma opinião relativamente à categoria dos seres excepcionais a que pertence Joana d'Arc. Variedades. Os banquetes magnéticos.
A 26 de maio, aniversário natalício de Mesmer, realizaram-se os 2 banquetes anuais que reúnem o escol dos magnetizadores de Paris e os adeptos estrangeiros que a eles aderem. Sempre temos perguntado por que motivo esta solenidade comemorativa é celebrada por 2 banquetes rivais, onde cada grupo bebe a saúde do outro e onde, sem resultado, ergue-se um brinde à união. Naquele momento, tem-se a impressão de que estão prestes a se entenderem. Por que então uma cisão entre homens que se dedicaram ao bem da humanidade e ao culto da verdade? A verdade não se lhe apresenta sob a mesma luz? Têm eles 2 maneiras de entender o bem da humanidade? Estão divididos quanto a princípios de sua ciência? Absolutamente. Têm as mesmas crenças e o mesmo mestre, Mesmer. Se esse mestre, cuja memória invocam, atende a seu apelo, como o cremos, deve sofrer ao ver a desunião entre os discípulos. Felizmente, dessa desunião não desencadeará guerras como as que, em nome do Cristo, ensanguentaram o mundo para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Entretanto, por mais inofensiva que sejam, e embora sem limites aos golpes de pena e ao fato de beber cada um para o seu lado, não é menos lamentável. Gostaríamos de ver os homens de bem unidos por um mesmo sentimento de confraternização. Com isso, a ciência magnética lucraria em progresso e em consideração. Uma vez que os 2 campos não estão divididos por divergências doutrinárias, em que se funda então o seu antagonismo, não lhe podemos descobrir a causa senão nas susceptibilidades inerentes à imperfeição de nossa natureza, das quais nem mesmo os homens superiores por vezes estão isentos. Em todos os tempos, o gênio da discórdia agitou o seu facho sobre a humanidade. Isto é, do ponto de vista espírita, os espíritos inferiores, invejosos da felicidade dos homens, encontram entre eles acesso muito fácil. Felizes aqueles que têm bastante força moral para repelir as suas sugestões. Deram-nos a honra de nos convidar para ambas as reuniões. Como se realizaram simultaneamente e porque não passamos ainda de um espírito muito materialmente encarnado, não possuindo o dom da ambiguidade, não nos foi possível satisfazer senão a um desses atenciosos convites. Fomos à reunião presidida pelo Dr. Duplanty. É preciso dizer que ali os partidários do espiritismo não constituem maioria. Contudo, verificamos prazerosamente que, salvo alguns piparotes dados nos espíritos, em coplas espirituosas cantadas pelo Sr. Jules Louvi, e naquelas não menos divertidas cantadas pelo Sr. Fortier, que teve as honras de um bis, a doutrina espírita não sofreu de ninguém críticas inconvenientes, em que são férteis alguns adversários, a despeito da educação que se gaba. Longe disso, num discurso notável e justamente aplaudido, o Dr. Duplanty proclamou alto e bom som a respeito que devemos ter pelas crenças sinceras, mesmo quando não a compartilhamos. Sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo, fez sabiamente observar que os fenômenos do magnetismo, revelando-nos um poder até então desconhecido, devem tornar-nos ainda mais circunspectos em relação aos que ainda se podem revelar e que, pelo menos, seria imprudência negar os que não compreendemos
ou não chegamos a constatar, principalmente quando se apoiam na autoridade de homens honrados, cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida. São palavras sensatas que agradecemos ao Senhor do Plente. Elas contrastam singularmente com as de certos adeptos do magnetismo, que, inconsideradamente, atiram o ridículo sobre uma doutrina que confessam desconhecer. Esquecidos de que outrora também eles foram alvo do sarcasmo, foram também enviados aos hospícios e atacados pelos cépticos como inimigos do bom senso e da religião. Hoje, que o magnetismo se reabilitou pela força das circunstâncias, um deles não mais riem, que podemos sem sustos confessar-nos magnetizadores. É pouco digno e pouco caritativo usarem dessa represália contra uma ciência irmã, que só lhes pode dar um benefício apoio. Nós não atacamos os homens, dizem eles, apenas rimos daquilo que parece ridículo, enquanto esperamos que se nos faça luz. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Parece-nos que neste mundo não falta pastos para a sua verme satírica, não havendo necessidade de tomarem como alvo as coisas sérias. Esquecem-se de que foi usada contra eles a mesma linguagem, que eles próprios acusavam os incrédulos por julgarem levianamente, e diziam como nós agora por nossa vez. Paciência, rirá melhor quem ri por último. Erratum. Número 5, maio de 1858, uma falha tipográfica desfigurou um nome próprio que por isso mesmo perdeu o sentido. A página 142, primeira linha, em vez de Poriolise, ler Pergolese. Allan Kardec.